Continuando os nossos estudos, vamos agora falar sobre o past simple, mas com os verbos principais. Nós vimos ali com o verbo to be e agora vamos ver como que ele se aplica aos outros verbos. Então vamos lá. Começando aqui pelas nossas frases de exemplo, vamos ver aqui as seguintes sentenças. They watch TV every evening. Present simple, presente simples. Vamos ver a próxima frase. They watched TV yesterday evening. Past simple. O watched é o passado simples do verbo watch. Tá? Watch é assistir. Então, eles assistem TV todas as noites. Essa seria a frase no presente simples. Quando eu jogo ela para o passado, they watched, com um Dzinho no final. Eles assistiram TV ontem à noite. Perceba aqui que nós temos agora o passado. Por quê? Porque foi ontem. Tá? Então, quando eu quero falar no passado, eu uso o verbo watched. E qual é a grande diferença do watch para o watched? O finalzinho dele, que é o ed. Quando nós queremos colocar um verbo no passado no inglês, nós acrescentamos a partícula ed no final do verbo. Por exemplo, work vira worked, clean vira cleaned, start vira started, dance vira danced, stay vira stayed, need vira needed. Vamos ver as frases? I clean my teeth every morning. This morning I cleaned my teeth. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party finished at midnight. I clean my teeth every morning. Perceba que esta frase está no presente. Mas quando eu vou para a seguinte frase, this morning I cleaned my teeth. Perceba que agora ele está falando no passado, porque ele falou esta manhã. Essa manhã já passou. Provavelmente ele está falando ou de tarde ou de noite. Tá? Então aqui a gente usa o passado. Cleaned, limpei. Terry worked. Terry trabalhou em um banco de 2005 a 2011. Ontem choveu toda a manhã. Ela parou na hora do almoço. Lunchtime, almoço. We enjoyed the party last night. Nós curtimos a festa. Nós gostamos da festa ontem à noite, na última noite. Nós dançamos bastante e falamos com um monte de gente. A festa finalizou, terminou à meia-noite. Ok? O que acontece com os verbos em inglês? Quando eles terminam em Y, você já percebeu que acontece o quê? Uma mudança do Y para o I. E aí depois eu adiciono ED. Tá? Por exemplo, try vira tried. Study vira studied. Copy vira copied. Stop vira stopped. Por que que dobrou o P aqui? Lembra da nossa regrinha lá do consoante, vogal, consoante que a gente estudou antes? Ela também se aplica aqui para a outra partícula, para a partícula ED. Plan, L-A-N, consoante, vogal, consoante. Então, o que que acontece? Eu também dobro o Nzinho no final. Ok? Estas são as regras para os verbos no inglês. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
Existe uma classe de verbos no inglês que, para o passado, eles são considerados verbos irregulares. O que isso significa? São verbos que você não conjuga simplesmente colocando o ed no final. O verbo muda a sua estrutura como um todo. Tá? Então, não é simplesmente colocar o ed no final, mas será uma outra palavra. Por exemplo, o verbo begin, verbo começar, não vira beginned, ele vira began. O verbo break, quebrar, vira broke. Bring, que é o verbo trazer, vira brought. Build, construir, vira built, com T no final. Buy, que é o verbo comprar, vira bought. Catch vira caught. Catch do verbo capturar, pegar. Come, do verbo vir, vira came. Do vira did. Do a gente já estudou, verbo fazer. Drink, verbo beber, vira drank. Eat, verbo comer, vira ate. Sim, bem similar com o número lá, o ate. A forma de falar é bem similar. Fall, que é o verbo cair, vira fell. Find, verbo encontrar, vira found. Fly, que é o verbo voar, vira flew. Forget vira forgot, que é o verbo esquecer. Get vira got. Lembra lá do I have got? Então, o got aqui é o verbo get no passado. O verbo get, ele é um verbo particularmente interessante no inglês porque ele pode ter vários significados. Ele é um verbo muito genérico. Tá? No português nós também temos verbos assim, então não se preocupe, você logo vai entender a associação. Give vira gave, que é o verbo dar. Go vira went, que é o verbo ir. Have vira had, que é o verbo ter. Hear vira heard, que é o verbo escutar. Know vira knew, que é o verbo saber. Leave vira left, que é o verbo deixar. Ah, mas left também na esquerda? Também. Então, como que a gente distingue? Pelo contexto da frase. É igual a história da manga de comer ou manga de camisa. Você sempre vai saber quando está falando de uma coisa ou de outra. Lose vira lost, que é o verbo perder. Make vira made, que é o fazer, fabricar. Meet vira met, que é o verbo encontrar, como How I Met Your Mother. Pay vira paid, que é o verbo pagar. Put continua put. Esse não muda em nada, nem na escrita, nem na fala. Mas é o verbo colocar. Read vira read. Nós escrevemos da mesma maneira, mas falamos ele de outra maneira, tá? Esse verbo, apesar da escrita ser igual, no passado a fala é diferente. Ring vira rang, que é como se fosse tocar uma campainha, tocar um sino. Say vira said, que é o dizer. See vira saw, que é o verbo ver. Sell vira sold, que é o verbo vender. Sit vira sat, que é do verbo sentar. Sleep se torna slept, que é do verbo dormir. Speak vira spoke, do verbo falar. Stand vira stood, que pode ser utilizado como vários tipos de verbo, mas muito frequentemente como resistir ou levantar quando utilizado com a palavra up, por exemplo, stand up. Take vira took, que é do verbo pegar. Tell vira told, que é do verbo contar.
contar uma história, por exemplo. Think vira thought, que é do verbo pensar. Win vira won, que é vencer. E write vira wrote, do verbo escrever. Então, todos estes verbos e mais alguns outros são irregulares, tá? Você simplesmente vai se familiarizar com o uso, tá? Não tem segredo, é escrever, é praticar, é ler frases, até a coisa ficar interiorizada, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos ver algumas frases? I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Eu geralmente levanto cedo, mas esta manhã eu levantei, I got up, tá? Quando nós utilizamos esses dois juntos, nós estamos falando no sentido de levantar. I got up at 9 o'clock, às 9 horas da manhã. We did a lot of work yesterday. Nós fizemos um monte de trabalho ontem. Caroline went to the cinema 3 times last week. Caroline foi, do verbo go aqui, ó, go, went, foi ao cinema 3 vezes na última semana. James came into the room, took off his coat and sat down. O James veio para dentro da sala, tirou o seu casaco, took off, no caso aqui traz o sentido de tirar algo, no caso o casaco, and sat down, e sentou. Ok? Então, vamos para o próximo capítulo.